Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Fala Elder, primeiro react do mês de março. Vamos ver que tipo de coisa nós vamos ouvir hoje. Mais um vídeo daquela série que vocês gostam, reagindo a mentiras sobre a Igreja de Jesus Cristo. Mais um vídeo onde as pessoas estão falando coisas que não são verdades e nós vamos mostrar por que essas alegações são completamente falsas. Sem mais delongas, bora pro vídeo. Que Jesus ele veio como cordeiro e não como carneiro, e há uma diferença. Qual a diferença entre cordeiro e carneiro? Grande. Eu quero até aproveitar o ensejo e dizer que os filhos de Joseph Smith, o fundador dos Mormons, os Elders, eles proferem com veemência e impetuosidade que Jesus era bígamo, polígamo. Isso é apregoado, né, pelos filhos de Joseph Smith. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, os Mormons. E eles dizem que Maria Madalena era uma das mulheres de Jesus, que as duas irmãs de Lázaro também, isso é apregoado por eles. Uma mentira miserável, sem nenhuma... Véi, que viagem é essa, véi? Da onde vem a miséria? Amigo, dessa vez a gente se superou. Vamos lá. Por que isso é uma mentira? Porque é uma mentira. O que eu quero dizer é o seguinte, isso é a pergunta talvez mais idiota que eu possa oferecer, mas vamos para o contexto. A gente não diz isso, a gente nunca disse isso. Primeiro de tudo, começa já errado, quando ele fala os filhos de Joseph Smith e os membros da igreja. Esse título nem existe. Para começar no básico, esse título não existe. Os membros da igreja são os filhos de Joseph Smith, os elders são os filhos de Joseph Smith. Esse título, essa nomenclatura nem sequer existe. É mentira descarada da pior qualidade. E a segunda afirmação de que Jesus teria sido casado com Maria Madalena e com Marta e Maria, as irmãs de Lázaro, é completamente falsa e infundada. A igreja não prega isso, isso não é uma doutrina oficial. E por que as pessoas pegam e ficam falando sobre isso? Vamos para a contextualização histórica e entender a fonte da mentira, para a gente entender como quebrá-la. Isso é muito importante, por isso que eu estou fazendo esses reacts. Em 1912, Charles W. Penrose, na edição de setembro da revista oficial da igreja, a Improvement Era, fez duas perguntas. Perguntaram: você acredita que Jesus era casado? E ele responde: não sabemos nada sobre Jesus Cristo ter sido casado. A igreja não tem nenhuma declaração autorizada sobre o assunto. Mas, Rafael, de onde vêm essas mentiras? Qual a base que usam para poder criar esse tipo de coisa? Por exemplo, Dale Bills, porta-voz da igreja em 2006, ressaltou que a crença de que Cristo era casado nunca foi doutrina oficial da igreja, não é sancionada e muito menos ensinada pela igreja, embora seja verdade que alguns líderes da igreja por volta de 1800 expressaram suas opiniões sobre o assunto. Isso não representa doutrina da igreja. Ou seja, por aí a gente já tem a base de onde vem esse tipo de declaração. Alguns membros da igreja, no início da restauração, sugeriram especulações e opiniões próprias de que talvez seria aceitável essa afirmação. Com base em quê? Primeiro de tudo, o livro apócrifo do Evangelho de Filipe, ou seja, não é um livro canônico das Escrituras, menciona o casamento de Cristo. Esse não é um livro canônico, vale a pena ressaltar isso. Com base em outros escritos, surgiu o assunto e começaram algumas especulações, mas a igreja nunca tomou nenhum tipo de posição oficial, justamente por vir de uma fonte não canônica das escrituras. Então sempre ficou na área da especulação. O que talvez tenha fortalecido essas especulações? O fato de que a primeira pessoa para quem Cristo apareceu depois de ressuscitar tenha sido Maria Madalena. Ele não apareceu para Pedro, ele não apareceu para os apóstolos, ele apareceu primeiramente para Maria Madalena. E inclusive quando ela vai abraçá-lo num ato de extrema alegria por ver que o Salvador estava vivo, o que ele diz? Não me toques, porque ainda não subi para meu Pai. Isso, de novo, pura
especulação. Não existe nada confirmado pela igreja, ou especulação. Mas essa demonstração de que ele teria aparecido primeiramente a ela e não aos apóstolos reforçou a ideia, de novo, não doutrina oficial, a ideia de que talvez ele tenha sido casado com ela, porque era uma coisa lógica, vamos botar lógica entre aspas gigantescas aqui, de que ele teria aparecido primeiramente a sua esposa numa tentativa de consolá-la, mostrando que ele estava vivo e bem. E depois ele faria isso aos apóstolos. Então, de novo, estamos entrando na área da especulação. Líderes da igreja já debateram sobre o assunto? Sim. Isso saiu de opinião e se tornou doutrina? Não. Isso era pura e simples especulação. Falar que a igreja prega isso, falar que a igreja ensina isso, faz tanto sentido quanto eu, por exemplo, falar que uma igreja evangélica prega a existência de alienígenas, sendo que eu só ouvi a opinião de um único cara. Se eu chego hoje, vamos criar uma situação completamente hipotética. Se eu chego hoje para uma pessoa evangélica e ela diz que é a opinião dela, que existem alienígenas por aí, eu posso sair por aí aos quatro cantos do vento afirmando categoricamente que a igreja evangélica ensina que existam alienígenas? Eu não posso fazer isso. Porque isso é opinião de uma única pessoa e não doutrina oficial. Tá entendendo? O ponto é, muitas vezes as pessoas ouvem determinadas citações, ouvem determinadas falas que não saem dessa área da suposição, da opinião, da especulação. E as pessoas podem mudar de opinião. Isso não significa que eles deixem de ser mais honrados ou menos honrados. As pessoas mudam de opinião. Porque nunca isso foi passado como doutrina. É diferente se a igreja tivesse passado uma coisa como doutrina, oficializada, ensinado isso para todas as congregações, e depois tivesse mudado. Sobre isso, sobre o casamento de Jesus, isso nunca aconteceu. Porque nunca foi ensinado. De novo, nós estamos entrando na área da especulação, por culpa de 2 ou 3 opiniões que nunca foram confirmadas, que nunca foram espalhadas como doutrina, mas continuam na área da especulação, da conversa e da opinião própria. Esse tipo de mentira continua se propagando. Então, hoje em dia, mais do que nunca, a gente tem que consultar as fontes seguras da igreja. Qual é a doutrina oficial da igreja? Já foram sequer no site da igreja? Já conversaram com os membros da igreja sobre isso? Não. E continuam propagando esse tipo de mentira. Enfim, esse foi o react de hoje. Eu não vou nem terminar de ver porque vai dar pano pra manga. A gente vai ver mais desse conteúdo em outros conteúdos ao longo das semanas. React para fazer o que não falta, mas eu quero, para não ficar muito longo, eu quero separar por temas. Em vez de fazer um único vídeo longo, vou fazer vários vídeos porque é muita coisa. Tem muita mentira que precisa ser desmistificada e enterrada de vez. Se for mentira, a gente enterra. Se for uma meia-verdade, a gente explica o contexto e as informações corretas, certo? Não se esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo, se inscreva no canal, compartilhe nos grupos das aulas, nos grupos do WhatsApp, para que a gente consiga chegar ainda mais longe. Até a próxima!